Olá galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma resolução de uma questão aqui de concursos. Essa é uma questão da banca Instituto Consuplan. Ela foi para a Prefeitura de Colômbia, em São Paulo. E essa prova foi para o cargo de psicopedagogo, é uma prova de nível superior. Então, vamos fazer essa questão aqui, que é uma questão de regra de 3. Então vamos lá, vamos ler a questão. A questão fala o seguinte: em uma indústria de automóveis, trabalham 60 funcionários que juntos produzem 300 carros por dia. A empresa deseja aumentar a produção em 15%. Com isso, é necessária a contratação de alguns funcionários. Nesse caso, quantos funcionários deverão ser contratados para que a empresa consiga atingir este aumento na produção? Bom, então, claramente isso é um problema de regra de 3. A primeira coisa que tem que fazer é organizar a questão. Eu vou organizar aqui as informações que ele deu. Ele deu aqui funcionários, vou colocar aqui funcionários. Outra informação foi carros. Eu vou fazer uma tabela para colocar os valores embaixo. E a empresa aumenta, em uma indústria de automóvel trabalha 60 funcionários que junto produzem 300 carros por dia. Então aqui dia. Então tem essas três variáveis aqui. Vou fazer uma tabela aqui. Ele informou que a quantidade de funcionários são 60, a quantidade de carros são 300 carros por dia. Então quer dizer que em um dia, 60 funcionários produzem 300 carros em um dia. Aí ele continua e fala que a empresa deseja aumentar a produção em 15%. Aumentar 15%. Observe que ele não deu o valor de quanto é esse 15%, mas a gente pode encontrar através dessa porcentagem. Então aqui embaixo vai estar um valor que corresponde a 15%, que a gente vai encontrar daqui a pouco. Aí ele continua aqui falando que, como vai aumentar a produção em 15%, a quantidade de dia vai ser o mesmo. Isso aqui vai ter um valor que corresponde a 15%, que a gente vai colocar aqui. E ele quer a quantidade de funcionários para aumentar em 15%. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar esse valor daqui, que é o 15%, ou seja, 15% de 300. Porcentagem, 15%, ou qualquer número que tiver porcentagem, é o número sobre 100, ou seja, 15%. Então, a gente multiplica pelo número que a gente quer encontrar o valor correspondente de porcentagem. Então, 15% vezes 300 é igual. Sempre quando tiver divisão em que os números tenham zero em cima e embaixo, eu posso eliminar, mas eu elimino sempre em pares, um de cima com um de baixo, outro de cima com outro de baixo. Então, observe que sobrou 15 vezes 3, 15 vezes 3 dá 45, e embaixo sobrou 1. Eu não preciso colocar, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 15% de 300 dá 45. Então, a quantidade de carros vai aumentar em 45. Então, aqui eu posso colocar quanto? Aqui observe que eu não vou colocar o 45, eu vou colocar a quantidade total de carros que ele quer fazer no outro dia, por exemplo. Então aqui vai ser 345. Observe que eu aumentei aqui a quantidade produzida em um dia. Se no primeiro dia ele produziu 300 por dia e ele quer aumentar essa produção em 15%. Então, em vez de produzir 300, ele quer produzir 345 por dia. Mas quantos funcionários vai ser necessário? Então a gente faz o seguinte, vamos ver se é direta ou indiretamente proporcional. Para a gente saber disso, a gente tem que avaliar o seguinte. Observe que a quantidade de dias não vai mudar. Então a gente tem que observar isso daqui. A quantidade de funcionários é 60 funcionários para 300 carros. Se eu aumentar a quantidade de carros, que for o caso aqui, 345 carros, essa quantidade de funcionários ela vai aumentar ou vai diminuir? É claro que a gente observa que essa quantidade de funcionários vai ter que aumentar. Se os dias vão permanecer a mesma quantidade, os carros a quantidade vai aumentar, então a quantidade de dias vai aumentar. Então eu digo que aqui é diretamente proporcional, ou seja, se eu aumentar uma variável, eu aumento a outra. Se fosse o contrário, se eu aumentasse a quantidade de carros e diminuísse a quantidade de dias, ia ser inversamente proporcional, certo? Então aqui é diretamente proporcional. Então aqui agora eu organizo a conta. Para organizar a conta eu vou colocar aqui 60 sobre x é igual. Então sempre o valor que tem a variável x eu coloco de um lado da igualdade e o outro fica 300 por 345
vezes 1 sobre 1. Observe que aqui 1 sobre 1 dá 1 e 1 vezes qualquer coisa é a própria qualquer coisa. Então aqui eu não preciso nem colocar mais esses 1 aqui. Então isso aqui continua aqui do lado. Então vou colocar aqui 60 sobre x é igual a 300 sobre 345. Então vou multiplicar aqui inversamente. Então, ou seja, eu vou multiplicar o de baixo de um lado com o de cima do outro lado, o de baixo de um lado com o de cima do outro. Então, subindo aqui, isso aqui fica o seguinte: 60 vezes 345, 60 vezes 345 é igual a x vezes 300. Então, ou seja, 300 vezes x, que é a mesma coisa. Pronto, vou fazer essa multiplicação aqui separada. Vou fazer aqui do lado 345 vezes 60. Para simplificar, sempre quando eu tenho números em que eu tenho uma multiplicação que envolve zero, eu multiplico o número que não tem zero. Então eu vou multiplicar esses 2 e na resposta eu acrescento um zero. Então aqui eu só vou fazer 345 vezes 6. Então, 6 vezes 5 dá 30, coloco o 0, subo 3. 6 vezes 4 dá 24, com 3, 27, coloco 7 e subo 2. 6 vezes 3, 18, com 2, 20. Então, deu 2070, só que ainda tem esse zero aqui que eu não usei, né? Então, eu coloco aqui. Então, o resultado da conta dá 20.700. Agora eu venho aqui, coloco embaixo aqui, 20.700 é igual a 300x. Mas eu quero encontrar o valor do x, certo? Então, esse número que está do lado do x multiplicando, eu passo para o outro lado embaixo dividindo. Então, fica 20.700 dividido por 300 é igual a x. Agora, observe que eu falei no começo, na primeira conta, nessa conta aqui, que sempre quando eu tenho zeros em cima e embaixo, eu posso simplificar. Mas eu só posso simplificar em pares. Então, eu vou simplificar aqui. 0, eu posso simplificar com esse eu posso simplificar por esse. Então, ficou 207 dividido por 3. Vou fazer essa conta aqui do lado. 207 dividido por 3. 20 dividido por 3 dá 6. Por quê? Porque 6 vezes 3 dá 18. Eu coloco 18 aqui, faço a subtração. 20 menos 18 dá 2. Aí eu desço esse 7 aqui. Aí fica 27 por 3 dá 9. Então, observe que aqui eu encontrei o valor de x igual a 69. É a quantidade de funcionários que eu vou ter? Sim. Então eu venho aqui e vejo aqui, olho para a tabela. A tabela falou que no primeiro dia são 60 funcionários. Vamos para a pergunta, para a parte final da pergunta. Nesse caso, quantos funcionários deverão ser contratados para que a empresa consiga atingir este aumento de produção? Mas eu observo aqui, não tem 69 na pergunta, né? Por quê? Porque ele não quer a quantidade total. Ele quer a quantidade que vai ser contratada além dos 60. Além dos 60. Então, se no primeiro dia foi 60 funcionários e no próximo dia ele vai ter que contratar 69, então aumentou quanto de 60 até 69? Aumentou 9. E 9 está aqui, ó, letra B. Tá vendo? Super simples, um pouco trabalhada, mas simples. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar nos comentários. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.